A história do segundo maior artilheiro do Flamengo e ídolo de Zico. Tomando-se pelos números, o tamanho do Dida no Flamengo é expresso com muita clareza, com 253 gols marcados em 358 jogos, trata-se do segundo maior artilheiro do clube em todos os tempos, atrás apenas de Zico. Mas por que às vezes ele parece ter sido menosprezado, diminuído dentro da história do futebol brasileiro? Um craque contra o esquecimento. E essa é a referência que as gerações mais novas têm de Dida, o ídolo de Zico, na verdade o da família Antunes. A idolatria foi passada quase como um traço genético ao garoto Arthur, que tinha só 10 anos de idade quando o alagoano deixou a Gávea. Mas como era Dida em campo? Pode-se dizer que era um atacante esperto, rápido, de movimentação incessante, de ótimos recursos técnicos, de drible abusado, insinuante, de muita valentia e, sobretudo, de uma sagacidade incomum para marcar gols. Um autêntico ponta de lança. Outra descrição precisa da maneira como o atacante atuava e do papel que desempenhava em campo foi feita pelo historiador e pesquisador Ivan Soter em seu livro Polêmica, O Sabor Agridoce do Futebol. O extraordinário alagoano executava com absoluta maestria a mesma função de Pelé, recolhia a bola na metade do campo, combinava com seus companheiros de ataque e aparecia na frente para, invariavelmente, guardar a pelota no fundo das redes. Era comentário geral de que a bola com Dida era meio gol, relembrou. Soter também menciona ter ouvido de Orlando Peçanha, ex-zagueiro do Vasco e da seleção de 1958, que a véspera de jogo com o Fla significava insônia para os defensores cruzmaltinos. Se deixássemos o Dida dominar a bola que enviavam para ele, especialmente pelo alto, Dida buscava a bola lá em cima, matava no peito, descia com ela dominada e ninguém mais o detinha, disse-lhe Orlando. Nelson Rodrigues, grande cronista do futebol carioca e brasileiro, foi outro a apreciar o talento de Dida em inúmeros textos, como veremos adiante. Mas Dida também teve seus detratores. Especialmente na imprensa esportiva de São Paulo, que, numa época de bairrismo nada sutil daquele lado da Dutra, contribuiu enorme e decisivamente para seu apagamento na história do futebol brasileiro, ao retratá-lo sem mesuras como um pipoqueiro, um impostor, um blefe. Daí a importância de contar a história do jogador trazendo de volta os fatos da época, para ressaltar os momentos do clube e do time. A descoberta. Era um domingo, 3 de janeiro de 1954. No Maracanã, com gols de Benítez e Joel, o Flamengo vencia o Bangu por 2-0 e dava importante passo para a conquista do título carioca de 1953, o primeiro desde o tri de 1942, 43 e 44, o que confirmaria por antecipação dali a uma semana ao golear o Vasco por 4-1. Enquanto isso, a mais de 2.000 quilômetros dali, no campo do Mutange, em Maceió, Alagoas, aquele que viria a ser o grande personagem do desfecho do segundo tri rubro-negro vivia um dia marcante, que mudaria sua vida. Na época havia o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, pela primeira fase da edição daquele ano, jogavam Alagoas e Paraíba. Nas arquibancadas, atletas da delegação de vôlei do Flamengo que excursionavam pelo Nordeste viram os paraibanos abrirem 3-1 na etapa inicial antes que um garoto miúdo, franzino, mas tremendamente habilidoso comandasse a reação sensacional dos alagoanos após o intervalo. Com 3 gols, o último deles fazendo fila na defesa e batendo sem ângulo, ele decretou a vitória de virada por 4-3. Garoto se chamava Edvaldo Alves de Santa Rosa, tinha 19 anos, completaria 20 dali a pouco mais de 2 meses, e era conhecido com Dida. Jogava no CSA, mas de um jeito um tanto informal, como ele mesmo admitiria tempos depois, e desde garoto que eu jogava a minha pelada de rua. Mas, apesar de gostar, não levava o futebol a sério. Só aparecia no clube em dias de jogos. Mesmo assim, por que iam me procurar? Nada de treinos, nada de compromissos. Eu ia, jogava e pronto, lembrou em entrevista à revista Manchete Esportiva em 1977. Uma estreia memorável. O Maracanã recebeu mais de 160 mil torcedores naquela tarde de domingo, 17 de outubro de 1954. Dida seria marcado pelo temível Eli do Amparo, seu oposto em vários sentidos, e alto, forte, experiente que não se eximia de baixar o sarrafo quando achasse necessário. Nenhuma dessas características, no entanto, intimidou o estreante do ataque rubro-negro. O primeiro gol, aliás, saiu de um lance em que Dida se livrou de Eli e passou a Babá, que sofreu falta do lateral Paulinho, outro de seleção, perto da área. Rubens bateu com curva, e 1-0.
Surpreendendo a defesa do Vasco com a velocidade e o desembaraço de seus jovens atacantes, o Fla logo marcou o segundo com o Índio, antes de Alvinho descontar para 2-1. Ao fim, a atuação a Dida mereceria um comentário que se eternizaria, feito pelo jornalista Luiz Mendes na crônica para a revista Esporte Ilustrado, e ele continuou caçando Dida, e Dida, como se fosse desconhecedor do nome, do prestígio e até da condição de escracha em jogador de seleção do médio do Vasco, prosseguiu a passar por ele como se ele não existisse. O que também surpreendia era a personalidade com que o jovem encarara sua estreia, ainda mais naquelas condições. Na Gávea, Dida ganhará corpo e confiança. Permaneceria no time para o jogo seguinte, outro clássico, agora um Fla-Flu que terminaria 0-0. Mas, com a recuperação de Evaristo, voltaria à equipe de aspirantes. Naquele campeonato, no entanto, ainda faria mais uma partida, contra a Portuguesa no Maracanã, em 21 de novembro. E nela marcaria seu primeiro gol pelo Flamengo, o segundo na difícil vitória por 2-1. Herói do Tri. Mas logo após a virada do ano a fonte de gols andou secando, Dida atuou nas 7 primeiras partidas e só marcou na última, um gol na vitória de 4-3 sobre o Bangu, já pelo terceiro turno do Carioca. Índio já havia retornado e, com a volta também de Evaristo, Dida foi mais uma vez relegado aos aspirantes. O Fla havia vencido as 2 primeiras etapas do campeonato, mas capengou na terceira, que reunia os 6 melhores da fase anterior, e viu o América levar o turno, classificando-se para a final contra os próprios rubro-negros. A decisão seria disputada em melhor de 3. No primeiro jogo, em 25 de março, um gol de Evaristo no último lance deu a vitória ao Flamengo por 1-0. Mas no segundo, em 1º de abril, numa tarde de rara inspiração, o América aplicou uma goleada de 5-1 e passou a ser colocado na condição de favorito, ainda que, pelo regulamento, o Fla tivesse certa vantagem no terceiro jogo, que em caso de empate no tempo normal, os rubro-negros jogariam por nova igualdade na prorrogação em vista de terem vencido os 2 primeiros turnos, mais longos. Para o terceiro jogo, no dia 4, Índio já havia sido descartado ao sentir uma antiga lesão. Mas Solís decidiu fazer outras mudanças. Na zaga, para conter a ameaça do jogo aéreo americano da parte de seu centroavante Leônidas da Selva, Jadir deu lugar ao grandalhão Servilho. Já no ataque, a troca foi ainda mais surpreendente, Paulinho, o artilheiro não só do Flamengo como de todo o campeonato, seria substituído por Dida, sendo Evaristo mais uma vez deslocado para o posto de centroavante. Foi um grande choque até para os jogadores. Mas o Flamengo entrou mordido pela goleada sofrida no segundo jogo. E nem quis saber de vantagem e atropelou o América com uma goleada de 4-1. Há ainda hoje controvérsia entre as fontes sobre quantos gols Dida teria feito nessa decisão. Há jornais que falam em 2, 3 ou até nos 4 gols. Evaristo garante que um deles foi seu. De todo modo, o segundo, cabeceando uma bola alçada para a área por Dequinha, e o terceiro, surgindo rápido para pegar uma bola mal rebatida pela zaga, dupla no jogo são indiscutivelmente do atacante. Os outros 2 são atribuídos ora a Duca, ora a Evaristo, além do próprio Dida, que participou de ambos os lances, no primeiro, desviando um chute de longe de Duca, ou Evaristo, e o quarto, já no último minuto da partida, depois que o zagueiro Pavão mandou um balaço da intermediária que acertou no travessão e, na sobra, Evaristo e Dida chegaram quase juntos à bola, o que levantou dúvidas sobre a autoria. Mas, no fim das contas, o que importava era o tri. E, graças a ele, Dida já poderia se sentir eternizado na galeria de heróis rubro-negros. A chegada à seleção. Dida manteve a ótima forma no início da temporada 1958. No fim de janeiro, o Fla foi a Buenos Aires e se tornou o primeiro clube brasileiro na história a vencer o Boca Juniors em La Bombonera, com o atacante anotando o terceiro gol na vitória por 4-2. Em seguida viria o torneio Rio-São Paulo, competição que naquele ano ganhava um sensível acréscimo em interesse por ser encarada como grande referencial de observação de jogadores para a seleção brasileira de Vicente Feolala com vistas à Copa do Mundo da Suécia, em junho. E o Flamengo de Solís fez ótima campanha no torneio. Estreou batendo São Paulo, campeão paulista, de Zizinho e do técnico húngaro Bela Gutmann, por 3-2 dentro do Pacaembu. E após fazer 4-2 na Portuguesa de Flávio Costa no Maracanã, voltou ao Pacaembu para vencer o Santos de Pelé numa virada memorável por 3-2, com Dida anotando o segundo. Em seguida, o time tropeçou no América, perdendo por 3-2, mas se recuperou goleando o Botafogo, 4-0, um gol de Dida, e Palmeiras, 6-2, 2 de Dida, no Maracanã. Um pouco